Bom, vamos lá. Eu vou terminar com vocês hoje a parte de eletrostática, tá bom? Vai ficar faltando capacitores, só que capacitores eu vou dar depois, tá bom? Eu vou dar só no finalzinho, bem perto da prova, porque isso quase não cai. Vou dar só com uma observação, como rodapé. Minha voz não vou falar muito alto hoje, que minha garganta tá ruim. Vou falar um pouco baixinho. A gente vai ver como é que vai funcionar a aula de hoje. Eu vou falar com vocês sobre energia potencial elétrica, sobre potencial elétrico, superfícies equipotenciais e trabalho da força elétrica. Tá? E depois desses 10 slides aí, eu preparei uma listinha com 14 exercícios para a gente fazer, tá certo? Aí vocês vão fazer o exercício e eu corrijo. Então vamos lá. Esse próximo slide aqui que eu vou passar, que não está indo, né? Agora foi. Espera que chegou mais alguém, só um minuto. Bom dia, Júlia. Pessoal, esse próximo slide aqui, tá? Algumas coisas eu vou completar aqui, outras já estão prontas no slide, tá? Mas para falar sobre esse tema inicial, que é energia potencial elétrica, eu vou pedir para que vocês relembrem, né? A gente vai fazer uma forcinha para relembrar um conceito de mecânica. Que conceito é esse? É o conceito de sistemas conservativos, tá? Por exemplo, quando a gente tinha uma partícula parada, tá? Quando eu abandono um corpo, ele tem energia do tipo potencial gravitacional, né? À medida que esse corpo vem perdendo altura e ganhando velocidade, ele vem transformando parte dessa energia potencial gravitacional em energia cinética. Até que no final, antes de tocar o solo, ele vai ter convertido toda a energia potencial gravitacional dele em energia cinética, tá? Eu não estou supondo perdas aqui porque eu estou tratando de um sistema conservativo, não tem perda de energia, nem por atrito, nem por atrito com ar, nem por rotação, nem por qualquer que seja, nem por energia sonora, ou seja, não tem nenhuma perda de energia aqui. Quando a gente tem uma mola comprimida e essa mola arremessa um corpo, a energia que ela tem acumulada aqui, tá? É a energia potencial elástica, que vira energia cinética, certo? A gente sabe que a potencial gravitacional é mgh, que a cinética é mv ao quadrado sobre 2, e que a potencial elástica é k delta x ao quadrado sobre 2, tá? Só vou colocar da cinética aqui para ficar tudo preenchido bonitinho. Bom, isso a gente já sabia da mecânica. Só que esse tipo de energia potencial, ele também existe, tá? Na eletricidade. E como é que funciona isso? Se eu tenho aqui uma carga Qzão positiva, tá? E eu tenho aqui uma carga Qzinho, essa carga Qzinho, por ter o mesmo sinal, ela vai sofrer uma repulsão. Opa! Ela vai sofrer uma repulsão. Então, aqui está a força elétrica de repulsão, tá? Ou seja, elas se repelem. Mas eu vou representar a força só nessa carga pequenininha, na carga verdinha. Então, ela vai adquirir energia cinética, ela vai adquirir velocidade a partir daqui, tá certo? Então, a energia potencial nesse ponto que eu vou chamar de ponto P, a energia potencial, ela também vai ser convertida em energia cinética. Olha, pessoal, quando eu pego aqui meu corpo, tá? No caso o mouse, e abandono, nesse ponto, a partir do momento que eu abandono, no exato instante que eu solto a minha mão, ele tem só energia potencial gravitacional, tá? Agora, se eu soltar, ele vai descer, ele vai transformar essa energia em energia cinética. A mola é a mesma coisa, quando eu comprimo
A mola, ela adquire energia potencial elástica, e quando eu solto, ela se transforma em energia cinética. Então, o que significa o corpo ter energia potencial, energia em potencial? O corpo que tem energia em potencial, que a gente chama de energia potencial, ele tem a capacidade de realizar trabalho, tem a capacidade de se deslocar, tá? Essa caneta, na posição que ela está, tá, ela tem capacidade de se deslocar, ou seja, ela tem energia acumulada aqui. Basta eu soltar essa caneta para eu ver essa energia acumulada se transformar em energia cinética, para eu vê-la se transformar em movimento. A mola é a mesma coisa, quando você pressiona o corpo numa mola, tá? Você conferiu a este corpo energia potencial do tipo elástica. Quando você soltar o corpo, ele vai transformar essa energia potencial elástica em energia cinética, vai transformar em movimento. A energia potencial elétrica vai pelo mesmo caminho. Quando eu coloco essa carga verdinha aqui, próxima dessa carga laranja, tá? Pelo fato de existir uma força de repulsão entre elas, tá? Se fosse negativa também, só que essa é a força atrativa. Quando você coloca a carguinha verde naquele ponto, ela adquire, né? Ela tem energia armazenada, tá? Ou seja, ela tem energia em potencial. Se eu segurá-la ali, ela vai ficar armazenada. A hora que eu solto a minha mão da carga verdinha, ela, pum, vai ser repelida, tá certo? É claro que a laranja também vai, mas a gente só está considerando o que está acontecendo na verde. Então, ela vai adquirir energia cinética, ela vai se deslocar, porque tem uma força de repulsão, tá? Então, eu posso dizer que nesse ponto tem energia do tipo potencial elétrica. Então, essa que é a ideia da energia potencial elétrica. É a mesma da energia potencial gravitacional, é a mesma da energia potencial elástica, tá certo? Então, vocês já conhecem agora 3 tipos de energia potencial. No próximo slide eu vou mostrar a fórmula para vocês. Alguém não entendeu esse primeiro slide aqui? Então, vamos olhar a fórmula da energia potencial. Pessoal, eu vou colocar só energia potencial aqui, porque como a matéria é eletrostática, vocês sabem que eu estou falando da energia potencial elétrica, tá bom? A fórmula Pessoal, essas fórmulas, o que acontece? Vocês vão reparar uma coisa curiosa. Deixa eu só abrir um slide aqui. Vocês já viram que força é K, módulo de uma carga, módulo da outra, sobre distância ao quadrado. Vocês viram que campo elétrico é K, módulo de uma carga sobre distância ao quadrado. Agora eu vou mostrar para vocês que a energia potencial elétrica é K, produto das cargas sobre a distância. O que acontece? Essa pergunta que eu vou fazer agora foi a pergunta que eu fiz para o meu professor de física na faculdade, né? Física 3, quando ele estava começando a dar essa matéria para a gente, eu fiz essa pergunta. Eu falei, professor, por que a força, tá, ela é vetorial? Por que o campo elétrico ele é vetorial, tá certo? E por que a energia potencial não é vetorial? A energia potencial não tem módulo, ou seja, ela pode ser positiva e negativa. Reparem que eu não coloquei módulo naquela fórmula. Isso aqui é um rascunho, eu vou apagar, tá? Eu não coloquei módulo aqui, pessoal. Aqui não tem módulo, tá? Essas cargas podem ser positivas ou negativas, tá? Se uma for positiva e a outra for negativa, a energia vai ser negativa, tá? Se as duas forem negativas, a energia potencial vai ser positiva, tá bom? O que acontece é o seguinte, pessoal. Existe a passagem daqui para cá, ela envolve cálculo diferencial e integral, tá? Nem cálculo 1, já envolve conceitos de cálculo 2, cálculo 3, ou seja, matéria que a gente já tinha visto na faculdade antes disso, né? E aí ele explicou por que a força e o campo eram vetoriais e a energia não era vetorial. Claro que é uma explicação extremamente complexa, tá bom? Só que no nível médio, eu vou falar para vocês que a energia não é vetorial, ela é escalar, tá bom?
o módulo da carga ele some, tá? E passa a não ser mais vetorial por razões de nível superior que não cabe a gente demonstrar aqui. Então, vou excluir isso aqui. Por isso, tá? Por isso que a fórmula da energia potencial elétrica, tá? Quando eu tenho um sistema com duas cargas pontiformes, vai ser K Qzão, Qzinho sobre D. Ou seja, é a constante eletrostática K, que no vácuo vale aqueles mesmos 9 vezes 10 a nona, vezes o produto das cargas, agora não tem mais o módulo, ou seja, eu posso ter energia positiva, eu posso ter energia negativa, dividido pela distância. Cuidado, porque as fórmulas são muito parecidas. Pessoal, unidade de energia. A unidade de energia é joule, por isso que é energia. Tá? É joule. Toda a energia e o trabalho no sistema internacional, eles são medidos em joule, certo? Agora, pessoal, quando eu tenho um sistema com várias cargas e eu quero calcular a energia potencial total, eu tenho que calcular a energia potencial relativa a todas as possíveis interações entre as cargas. Se eu tenho 3 cargas aqui, por exemplo, eu tenho a interação da carga 1 com a carga 2, da 1 com a 3 e da 2 com a 3. E se eu quero calcular a energia potencial total, eu preciso somar todas essas energias. Pela fórmula ficaria assim, ó. Entre 1 e 2, você traça a distância entre 1 e 2 aqui, chama de D12, vai ficar K, Q1, Q2 sobre D12. Entre 1 e 3, aqui vai ser D13, vai ser K, Q1, Q3 sobre D13. Entre 2 e 3, vai ser o D23, K, Q2, Q3 sobre D23. E, pessoal, tem uma coisa aqui que é muito importante, que é muito boa. Isso não é vetor, então você não precisa, não é que não precisa, não se representa vetor, isso não existe, isso não é vetor, tá? E que facilita muito os cálculos, tá? Isso aqui é um escalar, vai dar um resultado, sei lá, aqui vai dar 10, aqui vai dar 20, aqui vai dar 30, só você somar, tá bom? E a gente sabe que trabalhar com soma de vetores é complicado. Ah, quanto que é um vetor de 10 unidades mais um vetor de 20? Depende da posição entre eles. Se eles forem perpendiculares, tem que fazer Pitágoras. Se eles estiverem na mesma direção em sentido soma, mesma direção em sentidos opostos, subtrai. Se fizerem um ângulo alfa entre eles, tem que fazer lei dos cossenos, tá bom? Então, essa matéria que a gente vai ver hoje, aqui, agora, ela não é vetorial. E o motivo pelo qual a força e o campo são vetoriais e o que a gente vai ver hoje não é vetorial, envolve matemática de nível superior. Então, obviamente, não vai ser vista aqui, tá? É nível superior de meio de curso, meio para o final. Então, ó, vamos ver o que a gente viu aqui. Vimos que energia potencial elétrica é a terceira energia potencial que a gente aprendeu até agora. A primeira foi a gravitacional, a segunda foi a potencial elástica e essa agora é a potencial elétrica. O que significa um corpo ter energia potencial? Significa que ele tem condição de transformar essa energia em trabalho, em movimento, né? A potencial gravitacional, quando eu solto essa caneta, ela adquire velocidade. A potencial elástica, quando eu comprimo uma mola e solta, o objeto que está sendo comprimido adquire velocidade. E a potencial elétrica, quando eu coloco uma carga elétrica próximo a outra carga elétrica e eu solto, vai ter um movimento, né, que vai ser ou de atração ou de repulsão, ou seja, naquele ponto a carga tem energia acumulada. Basta eu soltar para ela fazer algum tipo de movimento. Tá? Agora a gente vai ver o conceito de potencial elétrico e superfícies equipotenciais.
Pessoal, antes de falar de potencial elétrico, só para a gente fazer uma analogia, na aula de campo elétrico, eu expliquei para vocês o seguinte, tá? Eu vou dar um exemplo aqui com uma carga positiva. Quando eu tenho uma carga positiva, ela consegue, ou seja, é uma propriedade dela, alterar o espaço ao seu redor. Produzindo, assim como o planeta Terra tem ao seu redor, né, produzido o campo gravitacional, isso devido à grande massa da Terra, a carga elétrica ela gera no espaço que a cerca um campo chamado de campo elétrico. Esse campo elétrico ele só é perceptível se eu coloco ali uma carga elétrica. Então vamos imaginar que essa carga aqui é a carga Qzão. Se eu coloco aqui uma carga positiva Qzinho, aí eu vou ter uma repulsão. Então eu falo, opa, tem alguma carga aqui gerando campo elétrico, tá? Se eu coloco uma carga negativa aqui, eu vou ter atração. Então eu falo, opa, tem alguma carga aqui gerando campo elétrico, tá? O que é o campo elétrico? O campo elétrico, tá? Ele é uma propriedade da carga que o gera. Ele, na verdade, é a razão entre a força elétrica e o módulo da carga que a gente coloca no campo, que é chamado de carga de prova, tá certo? O campo elétrico ele vai ser uma propriedade do espaço. Para ter campo elétrico, não depende de ter ou não essa carga de prova. A diferença é que a gente só vai sentir, né, a magnitude desse campo elétrico se a gente colocar uma carga de prova aqui, tá? Então, se essa carga for Q1 ou se essa carga for Q2, tá? O campo elétrico vai ser a força de interação entre elas dividido pela carga, ou seja, nunca vai depender da carga, porque ela sempre vai ser cancelada. O campo elétrico vai depender sempre da carga que está gerando, tá? Tanto que a fórmula da força, se a gente representar para essa situação aqui, Q1, seria K, módulo de Qzão, módulo de Q1, sobre D ao quadrado, dividido pela carga de prova, que seria aqui, no caso, Q1. Ou seja, eu mostrei para vocês que o campo elétrico é K, módulo da carga Q, sobre D ao quadrado. O potencial elétrico é a mesma coisa. O potencial elétrico é uma propriedade do espaço, tá certo? Então, quando eu tenho aqui uma carga Qzão, tá? O que é o potencial elétrico? O potencial elétrico é a razão, ou seja, é a divisão entre a energia potencial elétrica, que a gente acabou de definir, e a carga de prova, só que agora não é em módulo, tá? É a tal da carga de prova. O que é a carga de prova? O fato de existir essa carga positiva aqui, tá? Faz com que o espaço ao redor dela se transforme de alguma forma. Então, quando eu pego aqui um ponto P, tá? Próximo dessa carga Qzão, e coloco uma carga de prova Qzinho, tá? A gente vai definir como potencial elétrico no ponto P a razão entre a energia potencial e a carga. Então, isso que é potencial elétrico, tá? Aqui do outro lado eu só coloquei a fórmula. Porque qual é a fórmula da energia potencial elétrica? É KQQ sobre D. Se cancelar com a carga de prova, o potencial elétrico só depende, assim como o campo elétrico, da carga que gera, tá? Essa deformação no espaço. Então, o potencial elétrico no ponto P, esse ponto P poderia estar em qualquer lugar aqui, que é mudar essa distância, né? Vai ser KQ sobre D. Então, o potencial elétrico em algum ponto do espaço, se fosse no ponto Q aqui, seria KQ sobre a distância
entre esse ponto Q e a K. Unidade, pessoal. Energia é em Joule. Carga é em Coulomb. A unidade seria Joule por Coulomb. Mas aí teve um físico chamado Alessandro Volta, um italiano, que se dedicou muito ao estudo disso. Inclusive foi o cara que descobriu a pilha, né? Então, a unidade Joule por Coulomb foi batizada de Volt, tá? Em homenagem a esse físico, a Alessandro Volta, um físico italiano, tá? Que fez essa grande descoberta aí pra gente. Tá? Deixa eu só... Pronto, passar para cá. Então, a unidade aqui é Volt, tá? E vocês estão extremamente familiarizados com essa unidade, né? Tomada de 110 volts, de 220 volts. E essa parte, tá, de volt vai ser o elo entre a eletrostática e a eletrodinâmica, tá bom? Porque na eletrodinâmica a gente vai ver que só tem corrente elétrica, só tem movimento de carga quando existe diferença de potencial. Então eu vou começar a eletrodinâmica onde eu terminei a eletrostática. Por isso que a eletrostática vem primeiro, tá bom? Então, o que vocês precisam saber? O que importa desse slide aqui? Esta fórmula aqui, ó. Que o potencial elétrico, tá? Ele é K sobre D. Deixa eu abrir um slide aqui de rascunho, só para a gente começar a dar exemplos numéricos, tá? Eu vou colocar com uma carga negativa aqui, só para dar uma variada. Então, tem uma carga aqui de menos 3 microcoulombs, tá certo? E aqui eu tenho um ponto P no espaço, que está distante 2 metros. Eu vou calcular para vocês o campo elétrico no ponto P e o potencial elétrico no ponto P. O campo elétrico no ponto P vai ser K módulo de Q sobre o quadrado da distância. O K é 9 vezes 10 a 9. Tá? Aqui vai ser em módulo, tá? O campo elétrico ele é vetorial. Então vai ser 3 microcoulomb sobre o quadrado da distância. Então, eu vou colocar essa distância aqui como 3 metros, só para facilitar as contas, tá? Sobre 3 ao quadrado, que é 9. Cancelo 9 com 9, eu teria 3 vezes 10 ao cubo, tá bom? Newton por Coulomb. E como o campo elétrico ele é um vetor, tá? O campo elétrico ele estaria representado para cá, porque a carga negativa gera um campo elétrico de aproximação, que não significa atração, tá? Agora eu vou calcular para vocês o potencial no ponto P. O potencial no ponto P é KQ sobre D, só, e não é vetor. O que significa, pessoal, que se a carga for positiva, o potencial vai ser positivo. Que se a carga for negativa, o potencial vai ser negativo. Então, o potencial no ponto P vai ser K. Deixa eu só diminuir essa cor aqui, essa espessura. Então, o potencial no ponto P vai ser K. A carga é negativa. E a distância? Eu vou cortar aqui, vai dar menos 9 vezes 10 ao cubo. Menos 9.000 volts. Esse é o potencial. Menos 9.000 volts. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, isso aqui foi só mostrando para vocês, tá? Que no mesmo ponto pode ser calculado o campo elétrico, tá? Pela fórmula do campo elétrico, que é vetorial, como pode ser calculado o potencial elétrico, tá certo? Isso aqui é rascunho, deixar aí, depois eu apago. Agora vamos dar uma olhada no gráfico
potencial versus distância da carga, a fórmula, pessoal, é Kq sobre D. K é uma constante, tá? O valor da carga também vai ser conhecido. Então, o que vai variar aqui é o V e é o D. E eles são grandezas inversamente proporcionais. E vocês têm que saber que no vestibular, quando ele der uma equação, mesmo que você não faça a menor ideia de que equação seja essa, e as grandezas forem inversamente proporcionais, o gráfico é uma hipérbole, tá certo? Isso aqui que vocês estão vendo é apenas um ramo de hipérbole. Eu quero que vocês lembrem o seguinte: quando eu falei sobre hipérbole na aula de geometria analítica, lá no finalzinho, eu mostrei para vocês que a hipérbole tem dois desenhos, né? Duas folhas. Tá? Essa hipérbole, o nome dela é até hipérbole equilátera. A gente não representa essa parte aqui de baixo, porque aqui ele está falando de distância negativa, né? Não existe distância negativa. Então, só estou representando a folha de cima da hipérbole. Isso aqui significa que à medida que a distância aumenta, o potencial diminui. E isso não acontece de maneira linear, tá certo? Por isso que o gráfico não é um segmento de reta. Claro que se a carga for positiva, os potenciais vão ser positivos. E se a carga for negativa, os potenciais vão ser negativos. Por isso que essa hipérbole está abaixo, tá, do eixo X. Por isso que essa aqui está no quarto quadrante e essa aqui de cima está no primeiro. Alguém não entendeu? Alguém não entendeu esse gráfico? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém acha que esse bando de coisa que tem aí? Tá. Pessoal, essa matéria é uma matéria muito importante, tá bom? É uma matéria bem importante. Vamos lá. Potencial elétrico gerado por várias cargas. Potencial elétrico gerado por várias cargas. Quando a gente tem várias cargas, tá? O potencial elétrico total num ponto P, ele é muito fácil de ser calculado. Por que ele é fácil de ser calculado? Porque você basta somar os potenciais. E não é uma soma vetorial, é uma soma algébrica simples, extremamente simples, tá? O potencial no ponto P seria o potencial da carga que está na posição 1, mais o potencial da carga que está na posição 2, mais o potencial da carga que está na posição 3. E aí é só abrir a fórmula do potencial, Kq sobre D, tá bom? E somar todo mundo. Então, o primeiro exercício que eu vou dar para vocês, que eu quero que vocês peguem papel e caneta e façam agora, vai ser esse aqui, só para vocês aprenderem a diferenciar campo de potencial. Então, eu vou dar uma carga aqui, número 1, e essa carga vai ser positiva em 2 microcoulomb. Aqui eu vou fazer uma linha tracejada na perpendicular, vou colocar um ponto P. E aqui eu vou colocar uma carga número 2, tá? E essa carga número 2, ela vai ter menos 3 microcoulomb. Essa distância aqui eu vou colocar como 20 centímetros. E essa distância aqui, não, melhor, essa distância aqui, deixa 20 centímetros. E essa distância, 30 centímetros. Eu vou dar um tempo para vocês calcularem para mim o potencial no ponto P e o campo elétrico no ponto P. Peguem o papel e a caneta, tá? E tentem fazer isso agora. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês pensarem nisso e a gente vai corrigir.
Quando vocês tiverem terminado, me avisem. Constante eletrostática, ó. Opa, tá muito grosso aqui. 9 vezes 10 a nona. Só vou ao banheiro, já volto. Aí, quando eu voltar, eu corrijo. Vamos lá. Pessoal, o potencial, tá? O potencial tá? Alguém conseguiu fazer? O potencial no ponto P vai ser o potencial da carga 1 mais o potencial da carga 2. Vai ser K, o valor da carga 1, dividido pela distância, tá certo? Em metro. Mais K, o valor da carga 2, dividido pela distância em metro. Então, essa continha aqui vai dar 10 ao cubo. Se eu cortar aqui o 2 com 2, vai ficar 0,1, que é 10 a menos 1. Então, aqui vai dar 9, 10 ao cubo, 10 à quarta. 9 vezes 10 à quarta, menos 9 vezes 10 à quarta. Que é 0. Então, o potencial aqui no ponto P é 0 volts. Agora, o campo elétrico no ponto P, você tem que ver que essa carga 1 ela vai gerar no ponto P um campo elétrico de afastamento. E essa 2 vai gerar um campo elétrico de aproximação. Então, o campo elétrico gerado pela carga 1 vai ser K, módulo do Q, dividido pelo quadrado da distância. 0,2 ao quadrado vai dar 4 vezes 10 a menos 2.
Isso aqui vai dar 18,9, dá 4,5 vezes 10 a quinta. E o campo elétrico número 2 vai ser K, módulo da carga 2, dividido pelo quadrado da distância, que é 9 vezes 10 a menos 2. Esse campo elétrico número 2, ele vai ser 3 vezes 10 a quinta. E aí você teria que somar fazendo Pitágoras, né? O campo elétrico resultante seria a raiz quadrada de 4,5 vezes 10 a quinta ao quadrado, mais 3 vezes 10 a quinta ao quadrado. Seria o resultado dessa conta aqui, certo? Que obviamente vai dar bastante trabalho, né? Que você teria que fazer 4,5 ao quadrado, que dá 20,25, com 9, que dá 29,25, ia dar aproximadamente isso aqui, ó, aproximadamente raiz de 30 vezes 10 a quinta Newton por cubo. Ia dar mais ou menos isso, tá bom? Fazendo as contas de cabeça rápida aqui. Então, essa é a diferença entre potencial e campo. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse... Isso aqui é um rascunho de exercício, tá? Só para a gente ver as ideias. Agora a gente vai ver potencial elétrico de esferas condutoras, tá? Potencial elétrico de esferas condutoras e condutores postos em contato. Pessoal, o lance é o seguinte. Quando eu tenho esferas condutoras, tá? O campo elétrico no interior dessas esferas é constante. Olhem aqui o gráfico que eu fiz, potencial por distância. Então, o campo elétrico, o potencial elétrico no interior é constante, tá? E vale isso aqui, ó. KQ sobre R, tá? Onde R é o raio da esfera. Então, o potencial não é nulo, o potencial é constante, tá bom? A partir do momento que você começa a considerar pontos fora do condutor, aí o potencial de fato vai diminuindo de acordo com a distância. Aí ele já começa a obedecer esta fórmula aqui. É claro que quando a gente trabalha com condutores pontiformes, em formas de ponto, eles não têm raio, tá? Então a gente já começa direto usando essa fórmula, KQ sobre D. Agora, quando você tem um condutor grande, uma esfera grandona de raio R, dentro dessa esfera e na superfície da esfera, tá? De raio R, o potencial elétrico é KQ sobre R. E o campo elétrico é nulo. A gente viu isso na aula de campo elétrico, tá? Que é até o princípio da gaiola de Faraday. O campo elétrico no interior de uma esfera é nulo, tá certo? E na superfície não está definido. Agora, o potencial elétrico, ele é constante, tá bom? Tá aqui o esboço gráfico para uma carga positiva, dizendo que até o raio R, o potencial vale sempre a mesma coisa, tá bom? Ele vale KQ sobre R. E depois da superfície começa a diminuir, aí já reza de acordo com essa fórmula aqui, tá certo? Para a carga negativa é a mesma coisa. A diferença é que ele começa com um valor de menos KQ sobre R, porque a carga é negativa. Ele é constante até a superfície e depois passa a rezar de acordo com a fórmula do potencial, que é KQ sobre R. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa parte esquerda aí de potencial elétrico e esferas condutoras? Alguém não entendeu isso? Então, para uma esfera condutora, o campo elétrico no interior é nulo, na superfície não está definido. O potencial elétrico é constante até a superfície, depois ele passa a ser dado pela fórmula KQ sobre D. Com isso, eu vou voltar lá no começo de eletrostática, quando a gente falou sobre eletrização por contato.
agora que eu tenho condição de responder uma pergunta que eu não me lembro quem fez, me fizeram lá atrás. Perguntaram o seguinte: Leandro, na eletrização por contato, as esferas se tocam ou são conectadas por um fio, tá? E elas ficam, quando eu separo ou quando eu tiro esse fio, elas ficam com a mesma carga. Aí eu falei, sim, se as esferas tiverem as mesmas dimensões, tá? Ou seja, se você tiver uma esfera idêntica com 10 coulombs e outra idêntica com 8 coulombs, na hora que você colocar em contato e separar, cada uma vai ficar com 9. Elas dividem carga pela média aritmética porque elas são idênticas. A pergunta é, e se elas não forem idênticas? Se elas tiverem tamanhos diferentes, será que isso acontece? Será que elas vão dividir a carga por 2 certinho? E a resposta é não. Tá? Então vamos ver o que acontece. Eu peguei aqui uma esfera A, o desenho está tosco aqui, mas considera que é uma esfera, tá? Uma esfera A com bastante carga positiva, ou seja, devendo bastante elétron, né? E uma esferazinha B, deixa eu botar mais redondinho aqui, pronto. E uma esferazinha B com carga negativa, tá bom? Percebam que a esfera A, ela é bem maior do que a B, tá? Ela tem um raio RA e a B tem um raio RB. O lance é o seguinte, pessoal, quando a gente promove o contato, tá? Quando a gente conecta por um fio ou encosta as duas, tá? Encosta uma na outra, o que vai acontecer nessa situação específica do exemplo? Essa carga A, ela está com bastante elétron em deficiência, ela é deficitária de elétrons, por isso que ela está positiva. E a B tem algum excedente de elétrons, tá? Quando tiver o contato, tá certo? Esse excedente de elétron da B vai passar para A, tá certo? Vamos imaginar o seguinte, ó. Para simplificar aqui o desenho, eu tenho aqui uma esfera A, eu vou colocar as duas negativas porque a movimentação de elétron é mais intuitiva, tá? E tem aqui uma esfera B pequena. Tá certo? Na hora que eu promovo o contato, o que vai acontecer? Eu vou ter uma distribuição desses elétrons ao redor dessas duas cargas, tá? De modo que eles mantenham o maior afastamento possível entre eles, tá certo? Então, é claro e evidente aqui que quem tem a menor superfície vai ficar com uma menor quantidade de elétrons, e quem tem uma maior superfície, tá? Vai ficar com uma maior quantidade de elétrons. Na verdade, isso acontece porque quando você coloca em contato, tá, os dois corpos eles ficam com o mesmo potencial elétrico. Então, o potencial elétrico do A ele fica igual ao potencial elétrico do B. Só que a fórmula do potencial elétrico do A é KQA sobre o raio do A e do B é KQB sobre o raio do B. Tá? Falando do potencial do corpo. Tá? O potencial da esfera condutora, que é KQ sobre R. Se a gente cancelar os Ks, a gente conclui que a carga do A está para o raio do A, assim como a carga do B está para o raio do B. Ou seja, quem tem maior raio vai ter mais carga, porque os elétrons vão conseguir se distribuir para uma maior superfície. Tá? Os elétrons sempre vão buscar o maior afastamento possível entre eles. Se você tem uma esfera gigante, eu consigo acomodar vários elétrons, tá certo? Se eu tenho uma esfera muito pequena, tá? Eu vou conseguir acomodar menos elétrons, tá certo? Por isso que quando os corpos têm dimensões diferentes, tá? Vai ter mais carga aquele que tem o maior raio.
E a fórmula que vocês vão usar, a relação é essa. A carga do A está para o raio do A, assim como a carga do B está para o raio do B. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Fiquem tranquilos, porque vocês vão receber uma listinha de exercícios que eu preparei, com 14 ou 15 exercícios, não me lembro agora, além dos exercícios da apostila, e na sexta-feira que vem, a gente vai corrigir os exercícios dessa parte, para depois começar a eletrodinâmica lá no dia 18. Deixa eu apagar isso. Pessoal, e agora a gente vai falar em superfícies equipotenciais, tá? O que são superfícies equipotenciais? Vamos pegar o próprio nome aqui. São regiões do espaço que têm o mesmo potencial. Ó, equi mesmo, né? Potencial. Então, são regiões que possuem o mesmo potencial. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma carga positiva e eu traço circunferências, tá, concêntricas e de raio crescente, eu produzo regiões no espaço que têm o mesmo potencial elétrico. Por que eu estou dizendo que o potencial em A é igual ao potencial em B? Porque o potencial ele é K vezes a carga sobre a distância. Ora, a carga está aqui, Qzão. A distância do A até a carga é a mesma da distância do B até a carga. Então, o potencial em A é igual ao potencial em B. Todos os pontos dessa primeira circunferência tracejada têm o mesmo potencial. Na próxima circunferência tracejada é a mesma coisa. E na próxima, a mesma coisa. Essas superfícies são chamadas de superfícies equipotenciais. E por que eu coloquei que o VA é igual ao VB? Isso eu já expliquei, né? Mas por que eu coloquei que eles são maiores do que o VC? Porque à medida que eu aumento a distância, o potencial diminui. Por isso que quem está mais próximo da carga positiva, lembrando que o potencial tem sinal, né? Quem está mais próximo da carga positiva vai ter um potencial cujo valor é maior do que quem está mais afastado. Alguém não entendeu esse desenho da esquerda? Então vamos falar aqui sobre superfícies equipotenciais. Então vamos lá. Pessoal, quando eu tenho, já falei desse desenho, agora eu vou falar do outro, tá? Que também é sobre superfícies equipotenciais, mas agora no campo elétrico uniforme. Quando eu tenho um campo elétrico uniforme, tá? É aquele desenho da placa positiva, da placa negativa e as linhas de campo saindo aqui. As superfícies equipotenciais, elas são perpendiculares às linhas de campo elétrico, tá? Se vocês prestarem atenção, aqui são as linhas de campo. Aqui são as linhas de campo. E a superfície equipotencial, ela é perpendicular às linhas de campo. Essas superfícies fazem 90 graus com as linhas de campo. A mesma coisa aqui. Quando eu tenho um campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais são essas tracejadas vermelhas que são perpendiculares às linhas de campo. Ou seja, quem está aqui no ponto A tem o mesmo potencial de quem está aqui no ponto B. Só que essa turma tem um potencial maior de quem está no ponto C. Está mais afastado da positiva, né? Que tem um potencial maior dessa aqui que está no ponto D. É o mesmo desenho, só que adaptado a um campo elétrico uniforme. Tá certo? Então essas são as superfícies equipotenciais. Então
Então, entenderam o que é uma superfície equipotencial? Tá? São linhas traçadas no campo, que são perpendiculares ao campo elétrico. Ou seja, são regiões, tá? Onde os pontos possuem o mesmo potencial elétrico. Tá certo? A gente vai ver a aplicação disso no último slide. Nesse penúltimo slide, eu vou definir o que é o trabalho da força elétrica. O que é o trabalho da força elétrica. Pessoal, como a demonstração disso, o trabalho da força elétrica, apesar de ser perfeitamente demonstrável, dá um pouco mais de trabalho, tá? Eu vou preferir que vocês já fiquem direto com o conceito de trabalho da força elétrica, porque também tem a mesma passagem de vetorial para escalar, que envolve uma matemática um pouco mais pesada, tá? Apesar de isso ser demonstrável no nível médio. Mas, enfim, quando você tem uma carga, tá? Trabalho requer deslocamento, não é? Trabalho é força vezes deslocamento, certo? Quando você tem uma carga que sai do ponto A e vai até o ponto B, independente da trajetória, é importante que a gente escreva isso, tá? É importante que a gente escreva que o trabalho da força elétrica não depende da trajetória. O trabalho da força elétrica não depende da trajetória. Vamos até dar uma destacada nisso aqui. O trabalho da força elétrica não depende da trajetória. E como ele é calculado? Agora resolveu dar... Pronto. Pessoal, para a gente calcular o trabalho da força elétrica, tá? Basta eu multiplicar a carga pela diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Ou seja, esse ponto A, eu vou dar um exemplo disso no próximo slide, tá? Esse ponto A, ele tem um potencial VA. Esse ponto B, ele tem um potencial VB, tá bom? O trabalho para levar uma carga de A até B é o produto da carga vezes a diferença de potencial entre A e B. Pessoal, esse UAB significa VA menos VB, tá? Não é final menos inicial, senão seria delta V, tá? UAB significa VA menos VB. Eu vou pegar aquele exercício que eu fiz. Cadê? Que está aqui. Eu vou apagar. Só para aproveitar uma coisa. Vou pegar uma borracha maior aqui. Essa borracha está muito pequenininha. Que bosta isso. Peraí. Agora sim. Deixa eu apagar isso aqui, porque eu vou aproveitar esse esquema, esse desenho. Eu vou aproveitar isso aqui. Podia ter feito outro, né? Mas tudo bem. Deixa eu colocar aqui 10, só para não dar zero. E agora o problema vai ser o seguinte, tá? Eu vou perguntar qual o trabalho da força elétrica necessário para levar, tá, uma carga de 1 até 2. A gente viu que o trabalho da força elétrica
vai ser a carga, vai levar uma carga Qzinho, tá? E eu vou dar a carga Qzinho aqui, vai ser 3 microcoulombs, tá bom? 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Vou colocar 1 vezes 10 a menos 6 coulombs, pronto. Então eu quero saber qual é o trabalho necessário para levar essa carga de 1 até 2. Então, o trabalho da força elétrica vai ser o produto da carga. Tem um exercício muito parecido com esse, tá? No material que eu vou mandar. Vezes a diferença de potencial entre 1 e 2. Então, eu preciso calcular o potencial no ponto 1, que vai ser K o valor da carga dividido pela distância. Vai dar menos 1, vai dar 9 vezes 10 a quarta volts. E eu vou calcular o potencial V2. Vai dar negativo. Aqui vai dar 0,1, que é 10 a menos 1. Vai dar menos 27 vezes 10 a quarta volts. Então, o trabalho da força elétrica vai ser a carga, que é 10 a menos 6, vezes a diferença de potencial, ou seja, vezes V1 menos V2, tá? 9 vezes 10 a quarta menos 27 vezes 10 a quarta vai dar 36 vezes 10 a quarta. Que vai ficar 9 menos 27. Isso aqui vai dar 36 vezes 10 a menos 2, que dá 0,36 joules. Então, eu vou precisar de uma força de 0,36 joules para mover uma carga de 1 até 2, independente da trajetória, seja em linha reta, seja aqui por baixo, seja aqui por cima, tá bom? Independente da trajetória, a força, o trabalho da força, tá? Vai ser a carga vezes a diferença de potencial. Alguém não entendeu esse exemplo que eu dei aqui? O que o pessoal faz na hora da prova, que é um erro comum, tá? Que é um erro comum, é tentar calcular essa distância aqui fazendo Pitágoras. Não é para fazer isso, tá? É para calcular o potencial V1 e é para calcular o potencial V2, tá bom? Em relação a esse ponto P aqui que ele vai dar. E agora, por fim, vamos ver a aplicação disso, tá? No campo elétrico uniforme. Vamos ver a aplicação disso no campo elétrico uniforme. Pessoal, no campo elétrico uniforme, eu quero que vocês fiquem com 2 conceitos, com 2 formulinhas, tá? São essas 2 formulinhas que vocês vão usar no campo elétrico uniforme. A primeira delas é o seguinte, é que a gente acabou de ver, tá? O trabalho para levar uma carga aqui do ponto X até o ponto Y é o valor da carga vezes a diferença de potencial entre X e Y. Ou seja, se você quer levar uma carga de A até C, o trabalho para levar uma carga de A até C é o valor da carga vezes a diferença de potencial entre A e C. Aí ele vai te dar, por exemplo, vai dizer que aqui é 80 volts, que aqui é 60 volts e que aqui é 40 volts. Tá? Ele vai te dar essas informações. E aí você vai falar o seguinte, opa, a diferença de potencial entre A e C é de 40 volts, tá? Então, o trabalho vai ser o valor da carga vezes, tá? Esses 40 volts. Agora, se eu quisesse levar uma carga de A até B, o trabalho para levar uma carga de A até B, ele é nulo. Por quê? O potencial de A é 80 e o de B também é 80. E essa diferença de potencial daria 0. Tá bom? Então, não tem realização de trabalho para levar uma carga de A até B. Agora,
A outra formulinha que você pode usar é a relação entre potencial elétrico e campo elétrico. A diferença de potencial elétrico é o campo elétrico vezes a distância entre as superfícies equipotenciais. Isso quer dizer o seguinte, que a diferença de potencial entre A e C, por exemplo, é igual ao valor do campo elétrico vezes a distância entre essas superfícies equipotenciais. Tá? Não é a distância entre os pontos, matemática entre os pontos, é a distância entre essas superfícies equipotenciais. Tá certo? Que ele vai dar 10 centímetros, 20 centímetros, 8 centímetros. Tá certo? Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês fazerem, tá? Trabalhando essas duas formulinhas e a gente corrige. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse slide? Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Fazer um desenho aqui pequenininho. Só um minuto. Aí. Fazer aqui um desenho do campo elétrico. Tá dando umas travadas. Eu ia botar um exercício do trabalho de casa, mas só para não gastar trabalho de casa. Eu vou fazer a mão livre aqui, não vai ficar muito bonito, mas é só para a gente economizar tempo. Então ele vai te dar um desenho do campo elétrico uniforme, as superfícies equipotenciais. Aqui eu vou dar os valores, ó, 200 volts, 150 volts e 100 volts. Essa distância aqui eu vou dar como 1 centímetro. Tá? Aqui é o ponto A. Aqui é o ponto B. E aqui é o ponto C. Tá? E essa distância aqui eu vou dar como 2 centímetros. Tá? Vou botar aqui 1 centímetro, 2 centímetros. E eu vou perguntar o seguinte. Qual letra A? Opa, peraí, letra A. Qual o valor do campo elétrico? E na letra B, qual o trabalho necessário para levar uma carga de menos 3, eu vou dar um espaço para microcoulombs aqui, de B até C. Então, eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem isso aí, vou corrigir, aí a gente encerra a aula. Aqui é microcoulomb, tá? Então, vamos lá. 5 minutinhos para vocês fazerem aí e a gente fecha.
E aí, pessoal, vamos lá. Ó. Primeiro, qual o valor do campo elétrico? A gente tem que sempre levar essas duas formulinhas para esses exercícios, né? Primeiro que o campo elétrico a diferença de potencial é o campo vezes a distância e que o trabalho é a diferença de potencial vezes a carga. Então, na letra a diferença de potencial é igual ao campo vezes a distância. Então, ó, eu vou pegar, por exemplo, tá? Eu não vou pegar entre A e B porque não tem diferença de potencial. Eu vou pegar entre A e C, tá? Ou entre B e C. Então, eu vou falar que a diferença de potencial entre A e C é o campo elétrico vezes a distância entre A e C. Então, eu vou ficar com 100 volts, que é a diferença, né? É 200 menos 100. É igual ao campo elétrico vezes a distância, que é de 2 centímetros, 0,02. Isso aqui vai dar 100 sobre 2 vezes 10 a menos 2. Vai dar 50 vezes 10 ao quadrado. Então, a gente tem um campo elétrico aqui de 5.000. E aí, pessoal, dá para a gente usar essa unidade aqui, ó, volt por metro. Por isso que, às vezes, vocês veem um campo elétrico em volt por metro. Porque vocês sabem que tanto campo elétrico é força sobre carga, né? Ou seja, a força é carga sobre campo, e aí é vetorial, e aí vai ser dado em Newton por Coulomb, ou também pode ser dado em volt por metro, já que o campo elétrico pode ser escrito como a diferença de potencial vezes a distância. Então, Newton por Coulomb e volt por metro são duas unidades de campo elétrico. E na letra B, qual o trabalho necessário para levar uma carga de menos 3 microcoulombs de B até A? O trabalho para levar uma carga de B até A é a carga vezes a diferença de potencial entre B e A. A carga é de menos 3 microcoulomb e a diferença de potencial entre B e A é o potencial em B, que é 200. Perdão, entre B e C, né? É de B até C. Vai ser o potencial em B, que é 200, menos o potencial em C, que é 100. Então, o trabalho vai ser que vai dar 100, que é 10 ao quadrado, menos 3 vezes 10 à quarta joules. Tá certo? Então, pessoal, eu tenho aqui uma carga negativa em B, e eu quero levar essa carga negativa até C. Reparem que o trabalho ele deu negativo, tá? O que é um trabalho negativo? Qual o significado físico de um trabalho negativo? É um trabalho forçado, não é um trabalho espontâneo. Porque essa carga positiva, o que ela queria era ser atraída pela placa positiva, ela queria vir para cima, né? Só que a gente teve que forçar a ida dela aqui para baixo. Tá? Então, não é um trabalho espontâneo. Então, quando vocês acharem um resultado negativo para o trabalho, é isso. Tá? Quando o trabalho for negativo, é porque ele não é espontâneo. Quando ele é positivo, ele é espontâneo. Ou seja, esse trabalho, se fosse positivo, ele seria realizado pela própria carga. Quando o trabalho é negativo, tá? Alguém tem que fazer esse movimento. Ou seja, eu tenho que meter a minha mão aqui, ou pegar um instrumento e arrastar essa carga até C. Tá? Então, isso que é um trabalho negativo, é um trabalho resistente, tá? Ou seja, você precisa que algum agente externo realize esse trabalho. Quando o trabalho é positivo, que é um trabalho motor, né, esse trabalho é realizado naturalmente pela própria carga. Se essa carga fosse positiva aqui, por exemplo, o trabalho daria positivo, aí seria um movimento natural, ela vir de B até C. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse exercício? Leandro, a distância é sempre na vertical? Sempre entre as superfícies equipotenciais. Esse 2 aqui não serve para nada. Tá bom. Então, isso geralmente é sempre tipo vertical, que é equipotencial mesmo, né? É a distância sempre entre as superfícies equipotenciais. Aí, para enrolar vocês, ele vai dar essa distância aqui que não vai servir para nada. Tá bom. Tá bom?
Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então, pessoal, eu vou colocar na plataforma essa aula, tá? E vou colocar o exercício de casa. E na apostila vocês podem fazer tudo, terminar toda a parte de eletrostática, exceto os exercícios de capacitores. Se falar em capacitor, não façam. Só vou dar isso lá no final, perto do Enem, tá bom? Então, beleza, pessoal. Vejo vocês na terça-feira na oficina, já que segunda é feriado. Tchau, tchau, gente.